A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que tem como título Davi, a excelência no servir. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Hoje estaremos comentando a lição de número 2, Davi, a excelência no servir. Então, dando prosseguimento, irmão, hoje estamos chegando na nossa segunda lição. E como os irmãos já sabem, né, desde domingo passado, esse trimestre estaremos focando em alguns aspectos da vida de Davi, ou seja, conhecimentos, ensinamentos para que nós venhamos a aprender tanto com os acertos e também com os erros, porque a Bíblia fala que tudo que dantes foi escrito para o nosso conhecimento, para que nós venhamos a crescer e a nos aperfeiçoar. Aprendemos com os erros dos personagens bíblicos e também com os acertos. E essas lições desse trimestre não vai deixar isso de fora. Porém, hoje nós estaremos comentando sobre a excelência no servir. Então, a lição de hoje vai ter justamente este foco, a marca registrada na vida de Davi. Porque era excelente o serviço que Davi executava. É isso que nós vamos destrinchar na nossa lição de hoje, para que venhamos a obter justamente conhecimento, obter justamente artifícios, modos, meios, exemplos de como fazer aquilo que agrada à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto da lição é falar um currículo notável para um serviço excelente. Vai falar sobre um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas está justamente relacionado à atribuição que Davi tinha entre os seus irmãos. Ao longo deste trimestre, nós vamos falar repetidas vezes que Davi era o mais novo de um total de 8 irmãos, e ele tinha uma função, sendo o mais novo, caberia a ele a função de pastor de ovelha, e ele exerceu com bom empenho. Então, quando os servos de Saul chegam para Saul, que Saul, a gente vê justamente um texto bíblico desta semana que nós estamos enfocando, é justamente a história que fala sobre Saul quando ele é atormentado por um espírito mau. E alguém sugere ao rei chamar um músico para ficar tocando, para que ele acalmasse, para que aquele espírito mau saísse da presença de Saul. Então, os servos, eles dão o currículo de Davi para Saul. O currículo, como nós falando aqui, não é como acontece hoje, né? Que vai lá e entrega de um papel escrito com foto, endereço, habilidades, características, não. O currículo aqui que nós estamos falando é a verbalização do testemunho que deram de Davi. E falam de Davi que ele era um músico admirável, ele era valente, ele era animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado, e tem uma característica que deve ser permanente na vida de todo servo de Deus, e que é a mais importante de todas, é que Davi tinha o Senhor com ele, ou seja, o Senhor era com Davi. E diante deste testemunho, não do próprio Davi, mas de terceiros que falaram a respeito dele, Saul manda imediatamente chamar Davi. Observe também, meu irmão, dentro deste relato que nós estamos comentando aqui, que antes de Davi chegar à corte, Davi já tinha aprendido muito. E como é que ele aprendeu? Como pastor de ovelhas, que é que fala esse tópico aqui. Esse tópico vai falar justamente do empenho, do cuidado que Davi tinha com as ovelhas, porque as ovelhas, elas são caracterizadas justamente por sua fragilidade. A ovelha, ela depende exclusivamente do seu pastor. Então, o desenvolvimento das ovelhas dependia do pastor dela. Por quê? Viviam em perigos, não conseguiam se autodefender. E Davi muitas vezes arrisca a sua vida para não perder
ovelha do seu rebanho. Então, ele se dedicou com paciência ao exercício da sua função, que talvez para os seus irmãos fosse uma função desprezível, porque a Bíblia relata alguns de seus irmãos que eram valentes, estavam na guerra, a gente vai falar disso na próxima lição. E Davi estava na sua casa, fazendo dos serviços, vamos falar assim, mais banais, em relação a ir para a guerra ou ficar em casa. E os jovens deveriam e queriam muitas vezes ir à guerra, mas Davi, mesmo sendo colocado como pastor de ovelhas, ele desempenhou a sua função com empenho. Então, esta época que Davi viveu certamente foi uma época de grande aprendizagem. O que falar do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a figura justamente colocando Deus agora como pastor. Por quê? Porque na sua vivência diária ele aprende, ele compreende que as ovelhas dependem do seu pastor. E ele via no seu relacionamento que tinha o cuidado com as ovelhas, que se não fosse a sua presença ali, as ovelhas ficariam sem o pastor e certamente se perderiam. E Davi vê essa figura no próprio Deus. Por isso ele fala que o Senhor é o meu pastor. Então, é um ofício de muito e de grande aprendizado. O segundo subponto é falar sobre corajoso e destemido. Neste ponto aqui, a gente vai ver que é justamente uma das qualidades, das características que Davi tinha, era justamente ser corajoso, ser destemido. Isso, propriamente dito, assim nós vamos adentrar mais a fundo na próxima lição, mas aqui o autor dá uma pincelada justamente sobre a história de Davi, quando ele vai ao campo de batalha levar suprimentos para seus irmãos e ouve, né, o gigante Golias difamando e humilhando não apenas os israelitas, mas também difamando e desonrando o Deus vivo ao qual nós servimos, que é o mesmo Deus do rei Davi. Então, diante daquela situação, Davi se propõe justamente a agir, mesmo na contramão das palavras de seus irmãos, inclusive do próprio rei Saul. Mas Davi, ele tinha um que era maior do que ele, é como a palavra de Deus fala. Você pode ir a ele, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aos olhos humanos, literalmente olhando, era um homem gigante, um homem que certamente pelos aparatos humanos, né, pelas técnicas, pelos treinamentos humanos, seja uma pessoa incapaz de qualquer um vencer. Entretanto, Davi tinha confiança, porque ele temia somente ao Deus vivo e não temia as palavras que o homem falava, nem tão pouco a sua estatura física, mas ele temia a Deus. E quem tem a Deus, meu irmão, está seguro. E isso remete até também ao tópico anterior, que o Senhor é o nosso pastor, ele cuida dos seus. Então Davi, ele demonstrava justamente esse ato destemido e esse ato corajoso de sempre agir, mas tendo a certeza de que o que ele viria ou poderia fazer não vinha das suas próprias forças, mas de Deus. E para encerrar esse primeiro ponto, vai falar sobre o subtópico 3, um músico excelente. Aqui é um dos pontos que Davi aprendeu certamente nas suas horas ali, cuidando do rebanho, né, nos pastos onde ele frequentava, porque ele se tornou um músico. Era um músico, ele tocava harpa. E não apenas tocava harpa, mas tocava com excelência. Certamente tinha uma boa voz para louvar. Certamente escreveu letras profundas, e nós vemos isso justamente nos Salmos, que provavelmente Davi tinha escrito pelo menos 73 salmos, porque tem alguns salmos que é desconhecido, de autoria desconhecida. O número de salmos que temos é 150, ou seja, 75 seria a metade. Davi, temos certeza absoluta que ele escreveu pelo menos 73 salmos. Então, quase metade do inário judaico, do hebreu, foi composto por Davi. Então era um músico por excelência, ou seja, inspirado por Deus. Deus estava com Davi. Antes de tornar-se rei, quando rei, e após a passar o cajado para o seu filho Salomão, já na sua velhice, em idade avançada. Então, foi a musicalidade que Davi justamente expressava. Os salmos de Davi é salmos de segurança, salmos que traz justamente fé,
que mostra essa experiência que ele tinha justamente com Deus, de ter um contato íntimo com Deus, de estar relacionando-se intensamente com Deus. Então, os salmos de Davi, dos diversos que temos salmos também messiânicos, que não falar do salmo justamente de número 8, o que não falarmos também dos outros salmos, do salmo 22, que fala justamente sobre o sofrimento e o sacrifício de Cristo, ou seja, Davi, um homem inspirado por Deus, era um excelente músico. Observe as qualidades que Davi tinha. Ele era pastor de ovelhas, ele era um excelente músico e, acima de tudo, tornou-se um grande guerreiro, porque era destemido e corajoso. O segundo tópico da lição é falar sobre a excelência de Deus em nos mediar, em nós, né? A excelência de Deus em nós mediante sua presença. Vai falar sobre a presença de Deus em nossas vidas. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente a notoriedade, né, que podemos observar na vida de Davi, que era justamente o desejo que ele tinha de estar na presença de Deus. Ou seja, então o seu modo de pensar, as suas atitudes e o seu respeito pelo eterno justamente refletia essa realidade na vida de Davi. Então, Davi, ele tinha uma bússola, né? E a bússola que Davi tinha justamente para orientar a sua vida não era o seu próprio eu, mas sim Deus. E essas percepções que ele tinha, meu irmão, era justamente aquilo que fazia com que ele tivesse um profundo amor e temor ao Senhor. Então, este tópico aqui vem justamente para nos mostrar que quando nós buscamos a presença de Deus, nós estamos justamente anseiando pelo profundo e imensurável amor de Deus. E isso acontece em nossa vida porque Deus ama o ser humano. Então, o crente, ele deve sim buscar a presença de Deus, buscar ter intimidade com Deus justamente na sua caminhada, porque como Davi assim fez, nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Então a vida de Davi e a nossa vida, ela tem sentido mais elevado quando nós estamos justamente em sintonia com Deus, estamos permitindo-nos viver a nossa caminhada para a glória de Deus. Então, isso tem que ser uma máxima na nossa vida. O segundo subponto vai falar sobre o cristão e a espiritualidade. Aqui o autor vai justamente trazer uma aplicação para a nossa vida. Observe que aqui ele já vai mostrar o cristão e a sua espiritualidade, ou seja, ele traz aquilo que podemos aprender e extrair da vida de Davi para que nós viéssemos a aplicar em nossa vida, que é justamente quando o jovem cristão ele se permite, né, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando ele permite isso, seu coração vai o impelir a progressivamente a buscar uma crescente intimidade com o seu Senhor. Então, meus amados irmãos, isso acontece na nossa vida. Então, para que isso aconteça, nós precisamos, né, ter uma disciplina. E disciplina, quando eu falo aqui, é as disciplinas espirituais que nos auxiliam e nos capacitam para termos graça diante de Deus e termos intimidade com Deus. Porque para ter intimidade com alguém, eu preciso estar me relacionando com esse certo alguém. E da mesma forma acontece com Deus. Então, para eu ter intimidade, contato, presença de Deus constante na nossa vida, primeiramente eu tenho que ter uma vida dedicada à oração, ao jejum, à leitura da palavra de Deus, à meditação bíblica, à adoração, ao serviço cristão. Ou seja, tudo isso são disciplinas, vamos falar assim, práticas espirituais que nos aproximam de Deus, porque nós agora estamos nos relacionando e fazendo aquilo que Deus se agrada. Então, se eu faço aquilo que Deus se agrada, certamente eu estou fazendo a sua vontade, porque eu quero fazer a vontade de Deus, é fazer tudo aquilo que Ele ordenou para que cada um de nós viéssemos a fazer. Então, isso, meu irmão, tem que ser uma constante em nossa vida.
disciplina espiritual é uma constante na vida cristã. Então, o cristão, para ter uma espiritualidade elevada, no sentido de ter intimidade com Deus, contato com Deus diariamente, eu preciso fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é seguir aquilo que está na sua palavra. O terceiro e último ponto deste tópico vai falar sobre conduzido pelo Espírito. Aqui o autor vai frisar justamente porque o texto bíblico ele vai nos falar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, fala que o Espírito do Senhor era com Davi. Ou seja, na antiga aliança nós vemos justamente essa diferença, que o Espírito Santo ele agia esporadicamente na vida de certas pessoas, principalmente reis, sacerdotes e profetas, e a mensagem ou a atuação do Espírito Santo acontecia naquele homem, naquela mulher, e ele retirava-se daquela pessoa, ou seja, não habitava. Ele estava presente, mas não habitando, como diferentemente acontece no Novo Testamento. Entretanto, o texto dá a perceber que o Espírito do Senhor permanecia sobre Davi. O texto que nós lemos, né, em aulas anteriores vai nos mostrar justamente isso, que o Espírito do Senhor era sobre Davi. Entretanto, né, majoritariamente, vamos falar assim, na sua grande maioria, o texto bíblico ele mostra que possivelmente o Espírito Santo era constante na vida de Davi, sim. Entretanto, a manifestação como se dava no Antigo Testamento era diferente como se dá hoje. Hoje, você que está ouvindo aqui o nosso auxílio à lição bíblica, venha entender justamente que você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque na nova aliança, o Espírito Santo agora passa a habitar no interior do crente. Ou seja, ele não age esporadicamente e sai. Não, agora ele permanece. Ele faz morada. Por isso a Bíblia nos fala que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, na nova aliança da qual nós estamos agora fazendo parte, o Espírito Santo ele habita em cada um de nós, ou seja, temos o Espírito Santo em nossa vida. E o que é ser crente? É justamente ter o Espírito Santo. Se converter a Cristo, professar a Cristo, é ter o Espírito Santo na sua vida. Ter o Espírito Santo é o que caracteriza o crente, porque o crente ele é o único ser que tem o Espírito Santo. O ímpio, o pecador, aquele que não professa a Cristo, não confessou seus pecados e ainda está no mundo, ele não tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vem fazer morada na vida do ser humano quando ele está nos caminhos do Senhor. Então, esta diferença tem que ser frisada bem. Conduzido pelo Espírito Santo, hoje é justamente ter a habitação do Espírito Santo em nossa vida e nos deixar sermos conduzidos pelo Espírito Santo, porque ele habita em cada um de nós. O terceiro tópico vai falar sobre a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Um rei atormentado é o primeiro subponto. Vai falar justamente sobre Saul. Saul, nós falamos já na primeira aula, foi escolhido por Deus? Sim. Quem escolheu Saul? Foi o povo ou Deus? Deus que escolheu Saul por clamor do povo. O povo queria um rei, mas o povo não escolheu o rei. O rei Saul foi escolhido e foi ungido por Deus. E devido a isso ele tornou-se o primeiro rei de Israel. Na sua caminhada, na sua jornada como rei, Saul, nós percebemos isso na leitura bíblica, no caso que quando lemos a história do rei Saul, vemos que a princípio, no princípio do seu reinado, ele sim era um rei que era guiado sim pelo Espírito de Deus, sim. Ele teve um bom início de reinado e foi admirado por muitos. Ele era temente a Deus, ele profetizou porque o Espírito Santo veio sobre ele e ele constantemente consultava o profeta Samuel, ou seja, teve um início de vida, durante seu ofício secular como rei, como um homem temente a Deus. Saul assim era. Mas a realidade, ou essa realidade, durou pouco. Por quê? Porque Saul ele sai dos caminhos do Senhor e agora começa a negligenciar
os mandamentos, aquilo que Deus tinha ordenado, ou seja, separação dos ofícios. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, profeta é profeta, ou seja, e todos são Deus quem escolhe e Deus quem coloca no seu lugar cada um. Então Saul ele começa agora a desrespeitar os limites estabelecidos por Deus, ou seja, a função que ele foi chamado, foi colocado, era justamente para ser rei. Entretanto, ele agora começa a exercer atributos, ofícios que não lhe cabiam. E devido às suas constantes desobediência, constantes pecados, isso afastou de Deus. E sendo afastado de Deus, o Senhor já não era mais com Saul. E Deus não sendo mais com Saul, abre justamente brechas, vamos falar na nossa linguagem, né? Para que o inimigo venha agir. Então, o inimigo agiu, porque o espírito mau vem para atormentar Saul. A Bíblia fala que um espírito mau da parte do Senhor. Por quê? Porque a linguagem aqui é justamente o entendimento que o pessoal tinha à época. No Antigo Testamento, a gente vai perceber que tudo que acontecia era atribuído a Deus, seja má ou seja ruim. Por isso, os amigos de Jó falavam que as coisas que estavam acontecendo a Jó vinham da parte de Deus. Por quê? Porque Jó certamente estava em pecado e muitas das coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, é fruto da nossa desobediência. E era assim que aconteceu com Saul. Saul estava colhendo justamente aquilo que ele plantou, porque o fruto da desobediência vai trazer justamente angústia, dores, lamentações. Ou seja, porque o que o pecado causa? O pecado ele afasta o homem de Deus. E Saul em pecado estava afastando Deus da vida dele. Então o pecado costumais afastou Deus da vida de Saul. E não tendo Deus mais na vida, abre as brechas para o inimigo agir. Foi justamente o que aconteceu com Saul. As brechas foram abertas e o espírito mau começou a atormentar o rei Saul. E foi diante justamente desta situação que Davi entra em cena. Por quê? Porque é justamente Davi que é chamado para viver no palácio do rei Saul, sendo ele já ungido como rei. Observe que Davi não em momento nenhum tenta usurpar o trono, mas ele vem e exerce com excelência e os atributos que lhe são confiados. É para ser pastor de ovelha, eu vou exercer com excelência. É para ser músico no palácio, mesmo eu sabendo que fui ungido para ser rei, eu vou exercer a minha função de músico com excelência. E assim ele fez. E observe que ele tocava a harpa, cantava, certamente o espírito mau se repeliu, ou seja, saía da presença de Saul e Saul tinha paz. Mas Deus, que conhece todas as coisas, já estava trabalhando, meu irmão. Imagine um jovem que vivia no campo, cuidando de ovelhas, tocando sua harpa e criando canções. E de uma hora para outra ele tornar-se rei. Qual experiência que aquele homem tinha no palácio? Nenhuma. Mas a partir do momento que ele passa a viver no palácio como criado de Saul, ele começa a entender o funcionamento do palácio, ou seja, a rotina, a rotina diária ali que acontecia, o que se comia, o que se vestia, o quanto se gastava, qual era a atribuição de cada um dos pessoais ali que servia no palácio. Então Davi já estava sendo moldado por Deus para aprender a exercer o alto escalão ao qual Deus o já tinha ungido, ou seja, então Deus estava ali agindo e preparando Davi para as grandes responsabilidades que ele viria a exercer como rei de Israel, porque Deus que escolhe é o Deus que capacita. Se Deus colocasse Davi diretamente no palácio, eu não tenho dúvida que Davi exerceria um ótimo reinado. Entretanto, Deus ele agiu de forma diferente. Que forma foi essa? Colocar Davi como servo. E no palácio ele foi servo, no palácio que ele se tornaria rei, para ele saber a posição de todos, ou seja, para ele saber honrar e agir com dignidade, não apenas com aqueles que estavam ao seu lado no alto escalão, mas aqueles que estavam como criados, como ele foi também no palácio. O segundo subponto vai falar sobre um rei em apuros.
Nesse ponto aqui, o autor até já antecipou, até no primeiro subponto, mas vai falar justamente sobre o reinado de Saul. Nós falamos que Saul começou a pecar, desobedecer a Deus, e isso afastou Deus dele. E a Bíblia fala, né, que o povo, meu irmão, ele se alegra quando tem um rei justo, um rei justo. Vamos falar assim, o que exerce o poder seja justo, mas essa justiça que nós estamos falando é justamente a justiça que vem de Deus, é aquele que está com Deus, que é bem-aventurado, que é feliz. Entretanto, o contrário disso também é verdade. Quando o rei não é temente a Deus, quando o rei não faz aquilo que agrada a Deus, o povo padece, o povo sofre, porque acima de tudo, o que Deus quer para a nossa vida é que venhamos a ter comunhão, intimidade com Ele, ou seja, que nós venhamos a temer ao Senhor. Embora possa faltar isso, possa faltar tantas coisas na nossa vida, mas se formos temente a Deus, nós temos tudo, que era diferente do que muitas vezes acontecia em Israel, que os reis não temiam ao Senhor. Era o que estava acontecendo com Saul. Começou bem e terminou mal. Melhor do que começar bem e terminar mal é começar bem, caminhar bem e terminar bem. Este é o ideal de Deus para a vida de cada um de nós. Então, Saul estava com o reino em apuros. Por quê? Porque a sua ruína, meu irmão, estava a caminho. E a Bíblia fala, né, que a soberba ela precede a ruína. E a soberba de Saul era justamente isso, querer exercer funções que não lhe cabia. Ou seja, não estava se sujeitando à autoridade de Deus. Embora ele fosse o rei está debaixo da autoridade, que a Bíblia fala que o coração do rei está na mão de Deus. Ou seja, no momento que Deus quiser tirar e colocar, ele tira e coloca quem ele quer. Então, o reinado de Saul, o reino estava em apuros, e foi isso que aconteceu. Saul vai perder o seu reinado, isso nós vamos falar ao longo deste trimestre, né? Mas, por enquanto, nós vamos ver aqui justamente a fidelidade que Davi tinha, que exercia com excelência aquilo que lhe era atribuído. E encerrando a lição, o último subponto: qual a nossa difícil missão? Nós, como crentes, temos algumas missões. Nós, como crentes, nós temos desafios. E o autor vai frisar dois desses desafios. O primeiro grande desafio é justamente o fato de nós sermos o que sermos, ou seja, sermos cidadãos do céu. E nós, como crentes, nós hoje estamos andando justamente contrário àquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo prega e que aquilo que o mundo quer que as pessoas venham a fazer. Então, só por isso nós já temos um desafio, que é justamente estar na contramão do que o mundo pratica, faz e diz. Então, isso é um grande desafio, porque a Bíblia fala, Jesus assim falou, né, que nós somos sal da terra e luz do mundo, ou seja, muitas vezes nós venhamos para dissipar aquilo que está em trevas, para dar sabor àquilo que não tem sabor. E que sentido é esse de dar sabor àquilo que não tem sabor? É justamente dar uma perspectiva de vida. E que perspectiva de vida é essa? É justamente a esperança da salvação eterna, que é só conseguida através de Cristo. Então, este é o primeiro grande desafio que nós temos. E o segundo e grande desafio que nós temos, que está justamente ligado, esse desafio está ligado à grande missão. E que grande missão é essa? A missão que foi outorgada por Cristo, que é anunciar as boas novas de salvação. Então, Cristo deixou alguns desafios. E o autor frisa esses dois, que é justamente andarmos na contramão do mundo e fazermos com que o mundo conheça o amor de Deus e venha a ser salvo pela pregação da sua palavra. Porque é pela palavra de Deus que o homem vem a ser salvo. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela nasce no coração do ser humano quando ele ouve a palavra de Deus. Mas para ele ouvir, alguém precisa falar. E se ninguém falar, ninguém vai ouvir. Então cabe à igreja esta função de justamente apregoar a palavra de Deus, para que o homem venha a entender e compreender que ele necessita de Deus para ter a vida eterna. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 2, e nessa lição nós comentamos a lição Davi, a excelência no servir. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.